É isso aí, meu querido, é isso aí, minha querida. Sentiu falta, né? Uma quarta-feira sem o RVCast, mas calma, formato novo, gente nova, ideia nova. Estamos começando hoje, é isso daí. Mais um tempo juntinho com você, e é isso daí, eu, pastor Marcelo Vieira, juntinho com você toda quarta-feira a partir das 18 horas. E hoje o convidado tá top de verdade, mas antes de apresentar o convidado, eu quero falar para você que a Igreja Resgatando Valores é uma das responsáveis por isso está acontecendo, tá bom? Então, você já vai aqui, já curte, já compartilha, já manda o link aí para os seus... para as pessoas que você conhece, mas anota o Instagram, o perfil do Instagram da Resgatando Valores. É @ResgatandoValores_, curte lá, compartilha, segue, manda para os seus vizinhos, amigos e fica aí a par do que está acontecendo na Igreja Resgatando Valores, tá bom? O RVCast é um oferecimento da Igreja Resgatando Valores, junto com o estúdio Os Crentes, aonde que nós estamos aqui hoje gravando o podcast que é especial para quem? Para você, tá bom? Estamos aqui para te servir da melhor forma e vamos começar diferente. Não mostra ele não, produção, mas ele tem um início ali de chamada ali, quando ele vai dar boa tarde, enfim, quando ele vai entrar na chamada ali, ele sempre tem um diferencial. Olha só, você vai saber quem é. Não mostra ele não, mas só abre o som e deixa ele se apresentar da forma que ele sabe. Meus queridos irmãos e amigos, muito boa noite na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Eu quero saudá-los como faço todas as vezes, dizendo-lhes, em grego bíblico, Reirene tu Kyriou, Deus abençoe. Corta pra lá, é ele mesmo, Roberto Cruvinel. Paz, meus irmãos, paz. Pastor Marcelo, obrigado. Agradeço aí de coração o convite a participar desse podcast. A você que abrilhanta a programação, faz o seguinte, deixa um like, compartilha, porque as redes sociais precisam saber que esse programa é relevante. Se edificou você até aqui e vai continuar edificando durante a programação, deixa like, compartilha e, cada like aí, a plataforma compartilha com mais 10, então tá bom. Sabe o que eu falo para eles, pastor? Eu falo que eles são os missionários da web. Toda vez que eles compartilham, toda vez que eles deixam ali um comentário, ativa o sininho de notificação, os algoritmos entendem que é relevante e oferece para mais um. Exatamente. Talvez essa simples atitude de estar comentando, interagindo, pode salvar a vida de uma pessoa. Compartilhar a palavra, né? Conhecimento, ele é libertador. A Bíblia diz... Evangelion Tata Ioannis, né? Tem muita gente que fala Evangelho de São João, mas sabe que está errado, não é? O texto grego, eu sou professor de grego bíblico, é Evangelion. Consegue repetir? Evangelion. Evangelion é a boa nova, não é? Catá, segundo Ioannis, João. Então diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem te libertar, você é verdadeiramente livre. Conhecimento liberta. Tem um texto da segunda epístola de Pedro, capítulo 3, vou falando de chofre assim, porque eu estou sem óculos, inclusive, né? O óculos está aqui só para perto, mas segunda epístola de Pedro 3,16, Pedro escreve sobre as coisas difíceis de entender com relação aos textos de Paulo, e ele disse que os indoutos, os inconstantes, e aí Provérbios vai ter com a formiga preguiçosa, não é? Vamos aprender, vamos debruçar sobre a palavra, não é? Os indoutos, os inconstantes torcem para a sua própria perdição. No versículo 18, ele diz, antes crescei na graça e no conhecimento, e usa a conjunção aditiva, pastor Marcelo, cair no grego, não é? Cair, que não é cair de cair da fé, não, viu, irmãos? É cair de conjunção aditiva, isto é, o que vem depois é a condição sine qua non para aquilo que antecede. Antes crescer na graça, não é só poder, não, mas tem que ter conhecimento, porque o conhecimento liberta. Glória a Deus. Tá vendo aí, como que tá pesadíssimo, já começou dessa altura, desse jeito, muito bom. E eu quero fazer um convite para você. Qual que é o convite? Agora nós estamos aí com um novo formato. O novo formato é o quê? Quero que você se torne membro do nosso canal. Como que é o membro? O membro vai ter alguns benefícios, tá bom? Três
3 níveis. 3 níveis. O primeiro nível, você vai entrar num grupo onde você vai ser o primeiro a ficar sabendo quem vai vir no podcast, tá? E nesse nível você pode fazer já, preparar suas perguntas, as suas dúvidas, tá? O segundo nível é qual? O segundo nível, você vai ficar sabendo quem vem no podcast, vai fazer suas perguntas, e também pode estar participando aqui mensalmente. Todo mês vai ser sorteado um para estar participando aqui, fazendo a pergunta pessoalmente. E o terceiro nível, que é o mais importante, tá bom? O terceiro nível é qual? O terceiro nível é onde você vai, além de participar de tudo isso, você vai também poder entrar na plataforma da mentoria com o pastor Marcelo. É isso daí, tá bom? Vamos falar lá na mentoria sobre algumas matérias. Eu só vou lançar aqui para vocês algumas, tá? Sobre a história da Bíblia. Podemos falar também lá sobre pneumatologia. Podemos falar também lá sobre a história da igreja, eclesiologia, enfim, algumas matérias bem bacanas. Inclusive no seminário lá na nossa igreja, terça-feira, estamos encerrando profetas e profecias, tá bom? É interessante para você? Então tá aqui embaixo o link a qual você vai chamar lá no WhatsApp e você vai ser direcionado para o grupo que você quer. Pastor, tem valores? Tem um valorzinho simbólico. Para quê? Tem irmãos que vêm de muito longe, precisamos de ajudar. Tem a comidinha que tem aqui, tem um monte de coisas. O primeiro nível, você pode estar colaborando com quanto? R$5. O segundo nível, R$10. E o terceiro nível, que você tem direito à apostila, todas essas coisas, R$20, tá bom? E tudo isso daí desses 3 níveis, vão estar concorrendo todo mês a um brinde. Um brinde é surpresa, tá bom? Pode ser um boné dos crentes, pode ser uma camiseta dos crentes, pode ser uma caneca. Todo mês vai ter um brinde surpresa para quem estar no membro, vai ser sorteado, tá bom? Mais dúvidas, entra aqui no link abaixo, que vai ser legal, vai ser bacana ter você lá conosco, nos ajudando a levar o RVCast a muito mais longe. É isso aí. E aí, pastor? Vamos parar desse negócio de discipular. Hoje se usa muito essa palavra mentoria, não é? O texto bíblico chama de matetés. Fala matetés. Matetés é discípulo. Qual a diferença do crente e do discípulo? Existe uma diferença. O matetés, ele aprende por osmose, de compartilhamento, de andar junto, como era na filosofia antiga, né? Com os mestres antigos, você compartilhava da mesa, e ia aprendendo e ouvindo, e aquilo fazia parte da sua vida. Essa questão de ser discípulo é muito interessante, porque nós, como eu sempre digo, ego eimi didáscalos, caí didásco tais antropóis. Eu sou um mestre ensina aos homens. Não é só ensinar do ponto de vista intelectual, tem que ser também da parte devocional, né? Você falou sobre pneumatologia, que é a disciplina do Espírito Santo. Pneuma é sopro, pneuma hagios, Espírito Santo. Você transmite o conhecimento, mas também transmite valores com a sua vida. Paulo, o apóstolo, ele disse na Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, sede, portanto, meus imitadores. Esse papo aí, querido, aqui, ó, aqui, ó, look at me, please, now, vem comigo. Esse papo aí de a carne é fraca, o pecado não é vitamina, não. Não olha para mim, não olha para Jesus, se liga. Quando você é de meus imitadores, o texto está dizendo que você tem que dar exemplo para os fiéis. E a gente tem que ser assim, ou não é? Na nossa igreja nós temos um slogan que é mais ou menos assim, ó. Pregador falou assim, não olha pra mim não. Então parou a aparecer. Já parou, acabou. Parou. Como não? Sonoplasta, dá mute aí, acabou, já foi. Não, isso é muito... Veja, nós não somos perfeitos. Parece paradoxal, mas tem textos bíblicos que Paulo diz que não é perfeito, e na sequência ele já diz que é perfeito. Na perfeição se dá pela declaração de Cristo de libertação. Você deve ter visto em soteriologia, né? Que é a salvação em 3 tempos, já viu? Já leu esse livro? Salvação em 3 tempos? Não, nunca li esse livro. Os 3 aspectos da salvação. Certo. Salvação do passado, que é a salvação imediata,
Quando você aceita Jesus, todos os teus pecados estão perdoados. Atos 2:21, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:9-10, se teu coração creres e a boca confessares a Jesus, você vai ser salvo. Salvação do presente ou salvação contínua, que é o resultado da salvação. Tiago diz, mostra a tua fé sem obras, eu mostrarei a minha fé através das minhas obras. Que obras são essas? Santidade. Romanos 12:1-2, corpo e sacrifício. Esse negócio de você, irmãzinha, andar na igreja como se tivesse com aquela saia chinesinha, né? Não pode usar calça, mas saia chinesinha, não consegue nem dobrar a perna, né, irmão? Exatamente. Então, só Jesus na causa, né? Sai de 10 em 10, não cria tumulto. E aí... Também tem lá mente renovada, Romanos 12:2, Hebreus 12:14, Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus, Colossenses capítulo 3, pensai nas coisas que são do alto. E a salvação do futuro, que é a salvação ulterior, que é você ser tirado. Cara, o que tem de gente que não crê mais no arrebatamento? Estávamos conversando isso ontem, você acredita? pastor. Pode falar, cara? Pode falar. A Bíblia diz com cara descoberta, então tá tudo certo. Pastor, né? pode falar gíria, pastor? Gíria. Então, irmão, Tito 2:8 diz assim, ó, que a linguagem tem que ser sã e irrepreensível, mas isso não abarca a gíria. A cada momento tem uma linguagem específica. Cada grupo tem uma linguagem específica. Então, isso até está na Bíblia. Lembra a questão do cibolete e chibolete? É certo. Não é? Então, por exemplo, eu posso chegar numa comunidade e aí passo a palavra ao presbítero. O cara sabe o que é presbítero? E aí eu já cheguei, eu tenho formação, né, em letras, língua portuguesa, formação em licenciatura em história e tal, mas tem lugares que eu cheguei aí, mano, vem cá, vou trocar uma ideia. Jesus Cristo ama você, tá ligado? O cara vai entender. Sim. Vai me entender, ele tem que me entender. A mensagem do evangelho não pode mudar, a ferramenta é que muda. Eu já preguei evangelho tocando berimbau, já preguei evangelho cantando uma ladainha. Tem gente que escandaliza, mas se você escandaliza, leia o livro Por Esta Cruz Te Matarei. Esse livro é fantástico para abrir sua visão missionária. Sobre usos e costumes. Tá. Aí eu tenho conversado com os irmãos assim, ó. O pessoal da Escócia, os homens Usa héteros, usa... Kildare. Kildare. Uma saiona. Uma saiona lá, né? Toca aquela gaita e tal. Gaita de fole. Né? Aí, os irmãos aqui no Brasil não usam isso daí porque... Mas é mais questão de cultura. Aí a pergunta que eu faço para os irmãos é retórica. E Deus não tem salvação para aquele povo só porque eles usam saia? Então, irmão, aí são interpretações equivocadas de algum texto bíblico. Eu vou repetir, queridos. Conhecimento liberta. Eu sou dono de um seminário, eu dedico a minha vida a ensinar. Lá no meu Instagram, no meu WhatsApp, tem uma frase grega assim, ó. Ego eimi, roe laristos ton adelphomou. Eu sou o menor dos meus irmãos. Mas a palavra pequena é mikros em grego, mas eu coloquei laristos, porque é aquele que vem por último ajudando. Não é? Humildade, caldo de galinha não faz mal para ninguém. O grande problema é que nós temos hoje muitos irmãos que não conseguem sair do seu gueto evangélico, e o gueto mesmo. E eles acham que a sua idiosincrasia é a última bolacha do pacote, a sua forma de viver. Geralmente a última bolacha do pacote está quebrada e esfarelada. A minha filha, por exemplo, tem formação em moda. Não é? Você sabe qual é a origem da gravata? Símbolo fálico. Inclusive europeu, não tem nada a ver com a gente. Então, o que é cultura? O que é cultura? Você já ouviu falar de Spurgeon? Já. O príncipe dos pregadores, fumava charuto? Sim. Sim. Agora, pastor, o senhor está incentivando alguém a fumar? Não estou, não. Eu estou dizendo uma questão cultural. Por exemplo, na época de Jesus, eram 5 peças de roupa. Aliás, dos costumes orientais, no Antigo e no Novo Testamento, 5 peças de roupa. Você pega lá Deuteronômio 22:5, que diz que o homem não usará roupa de mulher, não está falando de calça comprida. Aliás, não existe calça, existe calças. Porque calça uma perna e calça outra, é um vestuário, uma peça de vestuário. E você pega esse texto e diz que as irmãs não podem usar calças. Porque está dizendo lá que isso é um anacronismo. Você sabe o que é anacronismo? O senhor continua, mas eu falei para os irmãos lá, irmãos, vocês ficam com esse negócio que irmã não pode usar calça? Quero ver no dia que eu vim aqui pregar com a calça da pastora minha esposa, como que vocês vão me receber aqui? Você vai com a calça dela? Então, a diferença no caso, são alguns detalhes no corte, como era a diferença das roupas da época de Jesus. Então, se você tinha a túnica inferior, a túnica superior, você tinha o turbante, tinha alparcas e tinha um cinto.
Não é? Então, o que aquele texto de Deuteronômio significa? Aí que está, exegese bíblica, um pouquinho de conhecimento de costumes do Antigo Testamento. E aí eu quero recomendar o livro Manual de Costumes Bíblicos da editora Betânia. Tá, esse livro... Estou acelerado? Pô, não, não tem Tá suave? senhor, Tá suave, pessoal? Tá tranquilo. Comenta aí, se estiver suave, tá suave? Produção, tá suave? Então, vamos lá. Você vai ver muita coisa que se ensina hoje que não tem o menor fundamento. Pega o texto de Isaías, você não pode usar perfume para ficar fedido. É para cheirar mal. Lógico que não. Quando o Senhor está dizendo que vai tirar as redezinhas lá do profeta Isaías, está falando de um povo rebelde. As pessoas têm que conhecer a palavra. Por exemplo, se o povo que saiu do Egito tivesse deixado os brincos nos narizes e nas orelhas, não tinha feito bezerro de ouro. Sim. E existia uma profecia em Gênesis 15, dizendo que o povo sairia com o despojo do Egito. Quem é que deu? Foi Deus. Deus está dando pecado para alguém, querido? Aí você pega na primeira epístola de... não combinamos nada, estamos ainda aqui, né? Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, diz que a beleza das mulheres não seja no frisar dos cabelos. Ei, frisou o cabelo? Produção, frisou o cabelo, dançou. Está em pecado. Nada a ver. Diga comigo, texto, fora do contexto, gera pretexto. Diga aí, o texto explica o próprio texto. Veja o contexto. O contexto está falando que o que é exterior é perecível. Coríntios diz isso, não é? Mas se você continuar lendo, você vai ver na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, que as mulheres santas se adornavam. Santas! Aí você vai para Gênesis 24, como é que as mulheres santas se adornavam? Os brincos, inclusive, nos narizes. Então, é uma questão de cultura. Por exemplo, vai à África. Na África, existem situações em que, se a mulher cobrir os seios, ela é considerada uma prostituta. Ela cobre a cabeça, mas não cobre os seios. Olha... E aí, como é que faz? Certa feita, eu escutei uma vez uma situação numa convenção de uma igreja pentecostal muito grande, da Assembleia de Deus. Eu sou pastor, aliás, eu sou pastor de mais de uma igreja. Tem que explicar depois como, pastor. Se vocês querem saber, eu sou pastor de 2 denominações e membro honorário de algumas outras. Não é? Mas, você vê, um pastor que usa terno e gravata chegou para um pastor do continente africano que estava com um negócio parecendo um fraldão, e disse, como pode você é um pastor assim, com essa roupa? E o pastor disse, como pode você com essa roupa apertada aí? Porque essa questão cultural. Cultura. É a mesma coisa com a música. Sim. Você quer ver? Não pode cantar isso, não pode cantar aquilo. Já cantou Castelo Forte é o nosso Deus? Já cantou? Já cantou a produção? Você cantou, sim. Você sabia que essa música, a melodia foi tirada de uma cervejaria? Lutero tirou da cervejaria. Mas você não pode cantar o samba, o ritmo de samba, mas você pode cantar o bolero, ou você pode cantar o shot, ou o forró da Sheila Cavalhais. Isso pode, porque era a música da época. Você vê, já estou atravessando um monte de assunto, né? Mas vamos lá. Você vê, você pega aí Vencedores por Cristo, Grupo Logos, do seu tempo, Grupo Elo, era da época da Bossa Nova, do MPB. E eles pegaram o mesmo ritmo, calmo, sereno e tranquilo. Eu toco também, né? E aí você vê, cara, era o ritmo da época. Agora vai lá numa quebrada e chega ali. Ele chega ali e começa a cantar sossegar, e o cara não entende. Agora, se você canta, sai da Babilônia, vem pro lado de... Eu gosto muito daquela batidona, sabe? Daquela batidona, Árvores, Fruto do Pregador Lu. Sim. Muitos vídeos meus. Eu sei quem sou, por onde vou, Jesus é o jardineiro. Aí o senhor entrou na nossa área, pastor. Eu gosto. Mas, as pessoas, elas julgam... O senhor falou... Vamos voltar um pouquinho, né? Lá nos costumes lá de vestimentas. Você vê lá os pastores vestidos super bem. Boa. Né? Aí você olha a irmãzinha do lado, a esposa, com aquela roupa humilde. É pecado a irmã usar roupa luxuosa e tal, mas não é pecado o pastor usar roupa luxuosa. Então, irmão, mas é uma outra questão. Nem é doutrinária essa daí. É uma questão da subserviência dessa senhora em permitir que seja tratado como objeto. Sim. A mulher não é objeto. Deus fez uma ajudadora. É o que Deus fez. E outra, se você não tratar bem, por exemplo, quem não trata bem a sua esposa é como morder a própria mão. Ei. Entendeu? É porque é louco, não são uma só carne. É doideira. Submissão, Exato. pastor. A submissão é bíblica, ela é bíblica, mas não é alienação.
Então, por exemplo, se você é casado, investe na tua mulher, irmão, mas não dá dinheiro para ela comprar panela. Panela compra você, junto com ela no mercado. Não dá dinheiro para ela comprar, que mais? Batedeira. Batedeira, não! Manda a serva de Deus abençoada, a sua abençoada, como eu faço. Manda para o cabeleireiro, manda para manicure. Isso não é gasto, isso é investimento. Por quê? Porque você está fazendo para você, cara. Tá entendendo? Agora você fica lá bonitão com anel de ouro e a serva de Deus parecendo uma candanga. Nem nome tem, tá aqui tá rindo. Tá aqui o pastor, reverendo doutor fulano de tal e a esposa dele. A esposa dele não tem nome, não? É isso mesmo. Não tem nome, não. Então, eu me aborreço, com essa visão de diminuir mulheres. Mulher pode ser pastora? Lógico que sim. Está na Bíblia. Aonde, pastor? Opa! Efésios 4:11. Lê aí, ou cita. De cor eu não vou... De cor eu tenho os meus problemas, mas nós temos aqui eu já posso preparado. até citar, mas se você quiser abrir... Eu ainda sou daquele de abrir aqui o texto, viu, gente? Ó, o negócio é a Bíblia. Aliás, estou com meu boné aqui, ó, um abraço para o Insanos MC, tá? Estou aqui com o meu boné do 18 do Forte aqui, Insanos. Mas vamos lá, Efésios 4:11, diz o quê? Está escrito o quê? Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Certo. Está tudo no masculino? E aí o texto, no contexto assim, ele deu dons aos homens. Ele deu dons aos homens. Você pode... Aí o 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Isso. Na versão NVI. O senhor quer que coloque em outra versão? Eu não gosto muito da NVI, não. Mas é da mesma. Tá. Então, o que acontece? Vamos lá. Primeiro, na Idade Média, a mulher era considerada como sem alma. Paganismo, a igreja romana desandou para o paganismo, né? O evangelho nunca foi assim. Mas por que Jesus não escolheu uma mulher entre os 12 apóstolos? Porque ele atravessou as barreiras que foram necessárias para a época. Eu recomendo a leitura do livro Psicologia da Religião, do Merval Rosa, editora Joerp, em que mostra Jesus supralegalista. Ele cumpria a lei não pela letra da lei, mas pelo resultado que a lei dava. E aí, quando você pega esse texto, você vê no contexto que Jesus deu dons aos homens. Você pode ver os versículos para cima. Ele deu dons aos homens. E aí é só para homens, sexo masculino? A palavra antropos, liga aí, antropos, diga. Antropos é a palavra homem, mas no sentido de gênero humano. Lá no Evangelho de João, ele diz, ele é a luz que ilumina todo homem, todo homem. E aí a palavra aparece novamente, óbvio, no caso específico, né? Do genitivo, dativo, etc. No caso aí de Efésios é um dativo, aos homens, antropoi, né? Aos homens. Então, se ele deu dons aos homens, não está falando só de sexo masculino. Porque Jesus ilumina só sexo masculino? Não. Ele ilumina o ser humano. E a palavra... Porque homem andrós. Né? Tanto que vem andropausa. Você está entendendo? Certo. Então, só para me entender, pastor, quando está falando de homem no gênero... O gênero humano... Tá falando o gênero não, homem e mulher. Homem e mulher. Homem, tá falando... Não é gênero masculino. Não, antropos. Antropos é gênero humano. Quando tá falando homem, mas ser humano... Aí é antropos. No masculino, andros. Isso. Entendeu como é que é diferente? Entendido. Entendeu? E aí tá antropos, quer dizer que também é homem, mas no sentido de gênero humano. No grego clássico é assim. Então ele é a luz que ilumina todo homem. Se você tiver duas meninas como filha e um filho homem, você diz, está aqui minhas filhas e meu filho, ou está aqui os meus filhos estão aqui? Os meus filhos estão aqui. É exatamente o mesmo conceito. Se a mulher não puder ser pastora... Então, ela não faz parte da igreja. Se ela não puder receber dons ministeriais, ela não faz parte da igreja. Porque aí diz que ela deu dons aos homens. Tá? No sentido de... Agora, vamos ver, tem mulher... Opa, tem mulher aqui... Já pensou se eu cair aqui, mano? Grande ia ser um mico na terra. O corte ia ser legal. Você ia ser, né? O corte ia ser não, legal. Que corte eu quero. Ó, pega lá
Romanos 16, não é? Falar de Febe. Febe não era diaconisa, não tem essa palavra. Ela era um diácono, um acusativo, que é um acusativo singular masculino, excluindo declaração, de diáconos. Ela servia. Então, ela tem uma função. Júnia, aliás, se você quiser aprender um pouquinho mais sobre pastorado para mulheres, entra no meu site, pastorrobertocruvinel.com.br, eu vou repetir, não sei se vai estar no GC, pastorrobertocruvinel.com.br, na área download, tem lá um estudo de graça sobre o ministério feminino. E eu provo que Júnia, notada entre os apóstolos, era mulher. Priscila, porque se a cultura era patriarcal, por que Priscila veio antes de Áquila? Eita. Você está entendendo? Então não há dificuldade de entender. Eu fico entristecido. Eu já vi um pastor dizer assim: que quando faltam homens, Deus usa mulheres. Isso é de uma ignorância tão grande. Porque, primeiro, que Deus usa quem Ele quiser, até uma criança. Até um jumento. Até um jumento. Aliás, tem um bocado de jumento sendo usado por aí. Então não tem? Tem, demais. Tem. Porque Paulo não disse assim, ó, primeira epístola de Paulo aos Coríntios 9:27, eu esmurro o meu corpo, reduzo a servidão, Sim. para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Pastor, então uma mulher, ela pode ser presidente de uma igreja? Pode. Ué, quer um exemplo? Odierno, século passado, Aimee Semple McPherson, fundadora do Evangelho Quadrangular. Sim. Agora, as perseguidas aqui no Brasil, Frida Wingren, esposa de Gunnar Wingren, não é, que foi perseguida e tida como louca por ser mulher. Deixa eu dizer para você, o Espírito de Deus não está circunscrito ao sexo, não está circunscrito ao gênero masculino ou feminino. O sangue de Cristo tem poder. Coloca a tua vida no altar, homem ou mulher, Deus vai usar você. Deus vai usar você. E se você não consegue ouvir uma palavra de Deus, uma exortação da vida de uma mulher, você tem problema. A mulher tem que ser submissa ao homem, sim ou não? Não. A mulher tem que ser submissa ao seu marido, é o que o texto diz. Ah, pastor, mas como é que fica isso? Ora, se a mulher for delegado de polícia na delegacia e o marido for um escrivão, quem manda na delegacia? A mulher. E em casa? O marido. O marido, você né, entendeu? pastor? Porque são coisas estanques, irmão. São coisas diferentes. Certo. A mulher sabe dificular. Mas se ela estiver ministrando, a autoridade que está nela de quem é? É do sexo ou de Deus? De Deus. Pronto. Eita, é forte, hein, pastor? E aí, inclusive, muitas igrejas, muitos ministérios, eles se acabam porque a mulher, ela não pode exercer lá a sua função. Eu acho coisas complicadas. Fala. Por exemplo, a mulher é uma serva de Deus, olha, irmãos, eu sou de uma época de ir para a igreja às 7 horas da manhã para orar. E geralmente era a mulher que estava lá. Senhoras, e cantar de joelho é melhor. A igreja brasileira, por muito tempo, foi apoiada. Eu dou graças a Deus que de mulheres. onde eu vim não tinha isso. Eu nasci na Igreja Cristã Pentecostal da Bíblia do Brasil, do saudoso reverendo Epaminondas da Silveira Lima e da saudosa tia Ada. Conheci missionários como tia Odila, servas de Deus. Mas existem lugares que a mulher não pode subir ao púlpito. Sim. Bom, primeiro, então vamos analisar o púlpito. O púlpito é bíblico? Sentar ao púlpito é bíblico? Pastor, na minha visão de mundo, não. Não, mas na visão Na minha visão de mundo, não. Na minha visão bíblica também, não. É a história, irmão. A história... Esse negócio de sentar o púlpito... não estou dizendo que seja pecado, tá? A igreja nossa lá em Barueri, por costume, por tradição, porque é uma Assembleia de Deus, eu sou pastor da Assembleia de Deus em Barueri, Assembleia de Deus IEB em Barueri, Parque dos Camargos, e sou pastor da Tua Graça e Vida. A Tua Graça e Vida ninguém senta no púlpito, não senta ao púlpito, aliás, que o púlpito não é um jumento, não é um cavalo. Ninguém senta ao púlpito. E na Assembleia de Deus, sim, isso não é pecado. Mas, historicamente, cátedra, essa palavra cátedra é onde estava o bispo. Por isso que catedral tem a ver com um bispo romano. Sim. A palavra. Você está entendendo? Então, a separação de clero e membresia é paganismo romano. Então, irmão, Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. É lamentável que existem irmãos obreiros sinceros que são 4 vezes santo. O Todo-Poderoso Senhor Deus é 3 vezes santo e o camarada é
4. O senhor é um pastor capoeirista, Sou mestre de capoeira. mestre de capoeira. O senhor participa de um motoclube. O maior motoclube do mundo e não é um motoclube cristão, é um motoclube tradicional. O grupo do senhor também não é cristão, o grupo de capoeira? Nós não temos um grupo, a Certo. academia. Academia do A senhor. nossa academia é capoeira, não É existe. capoeira, não existe. Eu também não Eu acredito. nunca vi falar assim, capoeira quer aceitar Jesus? Ela Certo. nunca se manifestou, então... Pastor, a gente também fala aqui assim, a gente também tem... existe rap gospel? Não, a gente não acredita que existe rap gospel. A gente acredita que quando a gente estava no mundo, falava sobre o crime, essas coisas, porque a gente estava lá, é o que se Exatamente. vivia. Agora, se converteu, a gente vai falar do crime? Não, a gente vai falar daquilo que a gente vive. Exatamente. Eu tô num grupo de capoeira que a maioria tem um costume, eu vou viver aquilo dali. Eu estou num costume, num grupo que tem esse costume, eu vou viver isso eu daqui. sou parte da seguinte opinião, meu irmão. Esse negócio de crente, que só consegue ser crente dentro da igreja, ele tem problema. Certo. E o cristianismo dele tem mais problema ainda. Porque a gente vai segregando, pastor. Porque você já treinou, certo? Certo. Certo. Eu treino. Mas eu treino. você já precisou usar no combate? Não, eu nunca precisei de usar o combate ali para finalizar mesmo. Eu já precisei usar no Nunca combate, precisei. entendeu? Então é o seguinte, você treina para um dia, se for necessário, Exatamente. para bellum, né? Você está preparado para a guerra. Sim. Então, a Bíblia diz bem-aventurado os pacíficos ou bem-aventurados os pacificadores? Os pacificadores. Porque pacífico é aquele que, como Salomão, que significa pacífico, foi induzido pelas suas concubinas, pelas suas mulheres. O pacificador é o que impetra a paz. Sim. Quando você fala de pacificador aí na ONU, no Haiti, por exemplo, o Exército Brasileiro, capacete azul, arma para todo lado. E o crente, segundo a Bíblia, está escrito: capacete da salvação, espada do Espírito, o camarada tem que estar armado. Estamos em uma E como é guerra. que você se arma? Indo para a casa de Deus, aprendendo a palavra, treinando. Agora, a Bíblia diz: vós sois o sal da igreja ou o sal da terra? Sal da terra. Exatamente. Se você só consegue ser crente em congresso... Aliás, querido, esse negócio... eu vou lá para o sul caçar avivamento. Você tem problema. Que quem é de Deus não caça avivamento. Eita. Quem é de Deus provoca avivamento. A Bíblia diz: onde você coloca a planta do teu pé, Deus te dá por possessão. Então, eu sou o sal da terra. Meu colete... Tá ali meu colete do meu motoclube, não é? Pega lá, pastor. Pega lá para... Peraí que aí eu vou... Tem alguma forma de... Tem que pegar com muito carinho, né? Porque nós temos uma forma de dobrar o colete. Tudo bem se ela pegar lá? Pode, não pode, não tem nenhuma mística. Só o colete, o meu colete. Só deixa para aqui em cima, lembrar a minha irmandade que ele está bem dobrado, me dá aqui. O colete, meu colete está aqui, ó. Esse é o colete aqui, do Insanos, não é? Tá dando para ver? Colete do Insanos, eu sou diretor da divisão Cotia, não é? Nós fizemos o ano passado mais de 14 mil ações sociais, mais de 9 mil litros de sangue. Está aqui nosso brasão. E essa caveira aí, pastor? Então, irmão, essa caveira aqui é para dizer que todo mundo é igual. Eu também tenho essa visão. Aliás, eu quero dobrar aqui meu colete direitinho, do jeito que nós aprendemos, né? Está aqui, então meu colete vai ficar aqui em cima. O que eu estou dizendo aqui? A caveira representa que todo mundo é igual. Não existe diferença, não é? Quando você vê um esqueleto, você não sabe se ele é rico, pobre, letrado ou não. O que ele foi? Alguém fala, mas isso é símbolo do satanismo. Não, não é não. Para nós é um símbolo de igualdade. Aí eu respondo assim, eu pergunto para você, pastor Marcelo, a cruz vazia representa o quê? A cruz vazia representa o quê? Vamos lá, irmão. Pra Atenção, mim, tempo para o pastor Marcelo. Para mim representa a ressurreição de Cristo. Ressurreição, agora se eu colocar a cruz vazia na beira de uma estrada. Opa, alguém morreu lá. Exatamente. Porque a caveira está lá no negócio de perigo, não quer dizer que no nosso colete, todo motociclista entende que a caveira significa igualdade. Na estrada é todo mundo irmão. É todo mundo. E nós já fizemos, nós temos no nosso motoclube um trabalho com PCD,
Nós temos no nosso motoclube um trabalho com entregadores, nós temos um trabalho com caminhoneiros. Entregadores De moto, caminhoneiros. Legal. Nós temos um trabalho de saúde mental. Agora, é um motoclube cristão? Cristão? Sim. Não, eu já participei de motoclube cristão, né? E hoje eu sou muito feliz dentro do Insanos. E aí mas pode, pastor, você é o sal da terra. Pastor, você é a luz do mundo. com todo o respeito, tá bom? O senhor está falando aí eu me lembrei de algo, de uma fala de uma pessoa que usou o mesmo termo e ele falou, por isso eu posso entrar na maçonaria. Qual que é a diferença? A diferença é que a maçonaria, o rito, pelo menos do rito escocês antigo e aceito, eles não se declaram uma religião, mas tem todas as características de uma religião. Certo. Tem conceito de profano, tem iniciação, quase como um batismo. E eu tenho muita dificuldade com crente que diz que é maçom. Eu já escrevi sobre isso, tenho amigos que são maçons, mas eu tenho dificuldade. Já preguei o evangelho. Tá legal aí, produção? Tô no jeito aqui? Tô me mexendo. Sabe o que é, produção? Que eu sou pentecostal, não tem como ficar parado. É difícil para mim. Então, assim, ó, a diferença só mesmo dessa... Só para terminar o assunto, pode o falar, sal da pode falar. terra. Irmão, esse negócio de você só consegue ser crente dentro da igreja, para. Agora, o crente é como uma garrafa tampada jogada dentro da água. A garrafa está na água, mas a água não está na garrafa. Ei. Aí ela não afunda. Pega uma garrafinha, tem gente que é uma garrafinha assim, como eu, né? Tem gente que é uma de 600, tem gente que é de 2 litros. Não é que o camarada é mais avantajado. Mas se a garrafa tampada, mas a garrafa está vazia. Não está vazia, ela está cheia de ar. Então ela não afunda. O vagalhão vai cobrir a garrafa, daqui a pouco ela aparece em cima de novo. O tsunami pode virar um transatlântico, mas como é que vai afundar uma garrafa? Se ela está cheia de ar. Se você estiver cheio do Espírito Santo, irmão, Jesus entrou numa festa, transformou água em vinho. Jesus teve comunhão mesmo com pessoas, comeu com pessoas que a religião da época achava que não merecia. A arte da graça, da garça, está em meio à lama, mas não sujar suas mãos. Exato. Olha, inclusive, irmãos, eu tenho muita dificuldade com crente. Veja, pecado é pecado, ele gera morte. Romanos 6, 23. Ezequiel 18, 4. A alma do pai é minha, a alma do filho é minha, a alma que pecar, esta morrerá. É o que está escrito, certo? Porém, a mulher pega no ato de adultério. Como é que ela estava, pastor Marcelo? Vamos visualiza a história. Ela foi pega no ato. Como é que ela estava vestida? Provavelmente ela estava sem roupa, né? Nua. Nua. Então, por que não pegaram ele também? Só ela. Porque foi pegar no ato. A cultura da época? No ato. Pois é, irmão, porque tinha a questão do apedrejamento. Certo. A mulher era apedrejada. Aí levaram a mulher para Jesus, né? Há quem diga que ele estava escrevendo os pecados no chão, mas isso não tem fundamento. Certo. Mas vamos lá, mas ele estava lá escrevendo. Não tem base bíblica, não né? tem, Porque ele estava escrevendo. É uma conjectura. Aí ele olha, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Porque a lei dizia que era para apedrejar. Certo. Por isso que o fim da lei é Cristo. E justiça de todo o que quer apedrejar, matar ela merece. Você não merece. Todos nós merecemos. Eu mereço, irmão. Todos nós. Eu era desandado. A minha mãe tinha um corte de faca dos 4 dedos da mão por minha causa. A minha irmã com o nariz torto por minha causa. Eu era conhecido como Caveirinha, Conde Caveira, Beto Mortes, Beto Canivete. Meu brinquedo era um revólver 32, uma pistola 6,35. Eu sentava na esquina e os crentes da Noninho. Sabe o que é crente da Noninho? Vale por um bifinho. O cara atravessava a rua de meio de terno, gravata e bíblia. E eu com revólver na cinta. O que eu merecia? Inferno. Condenação, mas ele me amou primeiro. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, ele me amou, irmão. Aleluia. Glória. Coisa boa ser crente. Ele me amou primeiro. Eu me lembro que eu estava numa banca para fumar um baseado. Você sabe o que é baseado? Não é essas bagaceiras que tem hoje. Naquela minha época era um negócio desse tamanho, um de pão, enrolava, baseadão. Estava para fumar um baseado quando minha vizinha falou, vamos comigo para a igreja, eu tinha uma mão me empurrando, vai com ela. Eu entrei aqui no Taboão da Serra, na Viliase, numa rua de terra, numa igreja que só tinha um corredor no meio, começaram a cantar o hino 169 da harpa. Longe do Senhor andava, no caminho de horror,
Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Você conhece? Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti... Oh, se você está dizendo que eu sou desafinado, seja carnal. Eu não estou nem cantando para você. E aí, quando fizeram o apelo, eu chorava. Fizeram o apelo, eu entreguei minha vida para Jesus. E aí encontrei quão bondoso amigo é Cristo. Pastor, às vezes as pessoas só para terminar falam... essa questão. Jesus salvou minha vida. Aí a mulher chega, os pecadores, os acusadores. Agora imagina o cara olhando, apedreja ela e olhando para ela nua. A boca dizendo, apedreja ela e a mente. Ela está nua. O que a Bíblia diz? Fugir da aparência? Do mal. É possível que eles estavam desejando ela? A mulher? Pode ser Nua, que sim. Pode ser que óbvio. sim. Pode é ser óbvio. que sim. É muito natural, de gente carnal. Antropossárquicos, homem carnal. Porque o espiritual, não, o antropos pneumaticos, homem espiritual, discerne bem de ninguém discernir. E ali espiritual era Jesus. E ele disse, aí todo mundo foi embora, ele olha, mulher, cadê os teus acusadores? Não sobrou ninguém, Senhor. Só o Senhor. O que ele falou depois? O que ele falou? Ei, fala comigo aqui, você que está assistindo. O que Jesus falou? Se você falou, vai, não peques mais, pare e reflete. Ele não falou isso. Ele falou, nem eu mesmo te condeno. Depois ele falou, vai, não peques mais. Se você não der amor, a doutrina não cola. Primeiro Jesus amou para a doutrina colar. Eita. Se você quer dar doutrina... Que ensinamento é esse? Se você quer dar doutrina a alguém, mas ela não sentiu o amor de Deus através da sua vida como um canal, você é um canal estéril. A doutrina não cola. Que ensinamento é esse? Irmão, estou sentindo a graça de Deus aqui, de verdade. Glória a Deus. Eu estou sentindo a graça de Deus. Presta atenção. Crente que está assistindo aqui, ama. As pessoas precisam de amor. Porque religião eles têm demais. Doutores têm aos montes. O inferno está cheio de doutor em teologia. Precisa que você ame as pessoas. Porque o amor cobre transgressões. Glória a Deus. Entendeu? Ele diz, eu não te condeno. E ela merecia a condenação. O que é isso? É graça, cara. Merecia a condenação, é mas graça. Alguém encontrou ela. Exatamente. Nobody. Hey, look at me please now. Vem aqui comigo, olha aqui para mim. Nobody. Eu sou apenas um ninguém. Falando de alguém que mudou a minha vida. Glória a Deus. Entendeu? Hoje a morte, mas a vida hoje eu passo na rua, as pessoas querem me vida. abraçar, irmão. Estou te vendo na televisão, milhões de pessoas te assistindo na televisão. Te vejo no rádio. Sabe por quê? Porque ele vive. Posso crer no amanhã. Porque ele vive. Temor não há. E onde que ele vive? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Primeiro, São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Primeira São João 3,16, e nisto é manifesto o amor, de que assim como ele amou, entregou o seu filho, assim nós devemos também amar uns aos outros. Você quer ver que coisa louca, pastor? A Bíblia diz, se confessarmos o nosso pecado, 1 João 9, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado, e nos purificar de toda injustiça. Tu já viu aqueles caras pregando, Deus te tira da graça, te põe na graça, tira da graça, como se tivesse um anjo com a borracha na mão? Sim. Você crê nisso? 1 João 1,7, se andarmos na luz, como na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado aonde? Na luz. Ok, brother? Irmãozinho, glória a Deus, Jesus é bom. Então, pastor, eu preciso que você Cara, tô feliz. Eu preciso que você me fale, né, sobre esse versículo aqui. Só que agora eu perdi. O senhor que é mais... Você pegou... Segura para mim, filha. O senhor que tem um HD mais apurado. E quando ele escreve a carta, ele escreve para uma das cartas, para uma das igrejas de Laodiceia. Pode entrar aqui e pegar. Quem é crente Laodiceia? Não tem problema. Para uma das igrejas, ele fala assim, jamais riscarei o teu nome. Tá. Qual não está dizendo que existe a possibilidade de riscar. Qual igreja? Por exemplo, o texto do Antigo Testamento, quando Moisés... Aliás, vai lá no meu site, tem escrito O Livro da Vida. Vai lá.
Tá? O livro da vida. Então, eu vou mostrar que aquele texto que Moisés tira no nome do teu livro, está dizendo do livro da vida, que não tinha ele não tinha nem entendimento de salvação. Isso é um anacronismo. Colocar num tempo histórico algo que não é do tempo. Tá? De forma nenhuma arriscarei... Achei. Apocalipse 3:5. Filadélfia. Sardes. Aquele que vencer Certo. será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o nome dele do livro da vida. Sim. Mas confessarei o seu nome dele. Boa pergunta. Aí você pega Efésios capítulo 1, ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Eu não sou calvinista, calma. Certo. Não sou nem arminiano, eu sou soberanista. Eu faço teologia com as lentes embaçadas do dogmatismo, tá? Então, ele nos elegeu. Elegeu como? 1 de Pedro, capítulo 1, 2. Segundo a sua presciência, a palavra prognosis em grego. Então, ele não está dizendo que é possível tirar, ele está dizendo, você é vencedor, jamais, não tem nem como. Você é vencedor. É só isso. Você venceu, não tem como tirar seu nome do livro da vida. Jamais ao que vencer. Porque não tem lógica você entender um Deus que coloca e tira. Porque antes de você nascer, ele já sabe se você é salvo ou não. Ele já sabe. Ponto. E aqueles que falam assim, ó, os que caíram da graça 6. jamais conseguirão retornar. Exatamente. Tem aí. Mas eles Mas ele estava na graça. Estava na graça. Porque quando você fala de livros, a Bíblia mostra metáforas. Certo. Inclusive Apocalipse. O que significa Apocalipse, na verdade? Revelação. É levantar o véu, literalmente. Certo. A Revelation, levantar o véu. Então, metáfora. Existe um trono? Existe um trono? Não, Não, porque Deus... Então, se tem um trono, o trono tem que ser maior do que o objeto que senta sobre ele. Ou que você senta sobre ele. Então, é representativo. Certo. Quando você fala do livro, você está falando do rol. Por exemplo, você pega Apocalipse capítulo 22, 21, aliás, que fala, por exemplo, todos os caminhos levam a Deus, sim ou não? Todos os caminhos levam a Deus? Não. Lógico que sim. Está escrito? Está escrito. Pega lá, vamos lá. Qual que é, pastor? Vou ler a Bíblia. Qual que é, pastor? Fala aí. Vamos estudar. Fala aí, pastor. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Não desliga não, fica comigo, hein? Qual que é o versículo? E fala para alguém, o pastor vai falar uma heresia aí. Na verdade, capítulo 20. E o versículo? 11 em diante. Quer ler? O senhor que sabe. Pode ler, eu vou analisar. Depois, pode ser na NVI? Pode. Depois vi um grande trono branco. Que significa símbolo de autoridade. Certo? Certo. Porque Deus é espírito, né? Não Entendeu? tem uma forma. Diga, alete noi proskinetai. Não tem uma forma. Exatamente. A não ser quando for antropomórfica, né? Certo. Diga, alete noi proskinetai. Aí o senhor... Diga aí, poxa. Alete noi, verdadeiros adoradores. Devagar. Alete noi proskinetai. Proskinetai. Ele procura verdadeiros adoradores. Ele é espírito e procura os alete noi proskinetai. Vamos lá. Olha só que interessante. Se ele é espírito e procura verdadeiros adoradores, espírito não tem forma, qual é a forma correta, então, de adorar esse Deus? Boa. Não é a sua forma, é a forma que ele deseja, mas qual é a forma? Sempre, conforme está, coração quebrantado e contrito, Salmo 51, 17. Pronto, acabou. O coração quebrado e contrito. Se é gritando... Deus, imensurável, supremo, arquiteto do universo. Mano, eu acho muito engraçado os caras chegarem nas nossas igrejas e dizer, caros e diletos propíncos, nesta magnânima noite meditaremos na indelével e sacrossanta palavra de Deus. E aí cai no pedantismo. A douta tribuna, minha retaguarda, muitas das vezes. Meu Deus do céu. Mas vamos botar aqui, vai. Depois de um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. E vi os... Vai, continua. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Então, mais de um. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito. Observa, milhões e milhões e milhões de pessoas o tamanho desse livro. Na verdade, isso é uma representação, para dizer que existe um registro memorial diante de Deus, como está lá em Malaquias, entendeu? Certo. Vamos lá. Segundo o que estava escrito nos livros. 13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos... Hades. Entregaram os mortos que nele havia,
e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Porque a palavra inferno, irmão, não existe no texto original. Certo. É uma tradução do latim. Aliás, se você me perguntar por que Jesus usa Hades, que é o nome de um dos deuses do Olimpo, dos 3 deuses do Olimpo, que era, né? Pode falar. Zeus, Poseidon e Hades. Porque o grego Mas entendia... o Hades, no grego... Hades. Hades. É o lugar... É o lugar de exatamente, trevas, onde via esse Deus chamado Hades. Certo. Que cuidava. O grego entenderia. Então aí que tá, você tem que falar um negócio do jeito que entende. É como por isso que Paulo chega em Atenas, no capítulo 17 de Atos, sobre o Deus e diz, esse aqui é o Deus... Ele fala, seus endemoniados... Ele não julga a seus cultura filhos de daquela... Belial, ele não julga. servos de Satanás, como muito crente faz. Não. Ele entra dentro diz, da cultura... Cê tá ligado isso aqui? Tá ligado? Se fosse a gente, né? Você tá ligado isso aqui? Presta atenção. Aí ele começa a falar para estoicos e epicureus, gente que gostava de novidade. É por isso, irmão, eu não tô nem aí se julgar. Cara, esse negócio de motoqueiro fantasma, que a roda pega fogo, a minha moto inteira pega fogo comigo em cima. Eita. Eu não tô nem aí. Se não deixar eu pegar no púlpito, eu prego na esquina. É isso mesmo. Eu já preguei com pandeiro na mão, com birimbau na mão. Em 3 eventos de capoeira, viu, irmão? Sou crente. Capoeira não. Em 3 eventos, mais de 100 pessoas aceitou Jesus chorando, gente vindo chorando. Tem gente que está firme até hoje, irmão. Glória a E Deus. eu tenho preocupação para dar. Vamos continuar, porque todos os caminhos levam a Deus, certo? Sim ou não? Eu não vi aqui ainda não, Vamos pastor. ver, vamos lá. Eu não vi aqui ainda não. Vai lá. Nós paramos no 14, eu O acho. pessoal está dando risada lá na Eu não vi aqui ainda não, pastor. Vamos lá. Então a morte e... Como que se pronuncia? Hades. Hades. Não é Hades, Hades. Hades. É alfa, aspiração áspera. Hades. Vamos estudar grego comigo, pessoal? Pode falar. Aí o senhor vai falar depois da faculdade, do curso e tal. do senhor lá. Vamos lá. Foram lançados no Lago de Fogo. Sim. O Lago de Fogo é a segunda morte. Certo. Aqueles cujos nomes não foram encontrados escritos no livro da vida foram lançados no Lago de Fogo. Presta atenção. Olha aqui, ó. Veja bem, abriram seus livros diante de quem? Diante de Deus. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte além de entregar os mortos que nele estavam. A Bíblia diz, o Espírito volte a Deus que o deu. Espírito de quem? Só dos crentes ou de todo mundo? O Espírito de todo mundo, irmão. Quem determina para onde a pessoa vai é o Todo-Poderoso. É por isso que está escrito, vinde benditos do meu Pai. Ou senão, não vos conheço. Todos os caminhos... Você quer fumar maconha? Você tem responsabilidade, você vai dar conta. Gálatas 6,7. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer. O que o homem semear, certamente você fará. Um dia você vai estar diante de Deus para dar conta. Pastor, a gente só precisa só de... Mas eu vou fazer o corte. Calma, senão eu vou fazer o corte aqui. Vai lá. Você quer viver uma vida de prostituição? Você vai estar diante de Deus. É Deus que vai te mandar para a condenação. Você está entendendo? É a justiça de Deus. O Deus é amor, mas é justo. Agora, você quer ser salvo? Você tem que entregar a tua vida a Jesus. Jesus disse, leguei ao tu, Jesus. Disse-lhe Jesus, ego emi rerodós cairei aleta e a cairei zoe. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todos os caminhos levam a Deus. Para a salvação, só Jesus de Nazaré que leva. Glória. Você está entendendo? Então, Deus é que determina. O Espírito volte a Deus que o deu. O Espírito do incrédulo, do ateu, do crente... É Deus que determina, bom, meu filho, vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado. Não vos conheço, apartai-vos de mim. Você está entendendo? É Deus que determina, porque Ele é soberano, irmão, Ele está no controle de tudo. Então não brinca com esse Deus Todo-Poderoso. A graça é exatamente isso, Ele abrir a porta para que você possa ser salvo, viver uma vida de bênção na face da terra e uma vida vitoriosa no céu com o Senhor. Onde eu queria falar as pessoas usam esse termo. Todos os caminhos levam a Deus, dizendo ao lugar da Nova Jerusalém, né? Então, a salvação eterna. Na verdade, eles dizem isso no seguinte sentido, e aí você tem que ser inteligente. Evangelismo pessoal. Eu não quero... Para que eu vou seguir a lei dos crentes? Todos os caminhos levam a Deus. Ao invés de você brigar, você fala, é verdade. Aí abre a Bíblia no capítulo 20 de Apocalipse e diz,
todos vão estar diante de Deus, mas aquele que não foi achado escrito no livro foi lançado É lá isso no aí. fogo. Aí, você fala, agora, se você quiser entrar no livro da vida, você tem que entrar pela porta. A porta tem nome, o nome dela é Jesus. É entendeu? isso daí. Entendeu, Glória irmão? a Deus por esse isso. ensinamento. Porque é uma questão de... Sabe, irmão, os crentes são complicados. Os crentes são complicados, gente. Crente é um ser humano complicado, porque ele acha que o jeitinho dele é o jeitinho que está certo. Deus é evangélico? Não. É católico? Não. Deus é Deus. E pronto. E pronto. Então, assim, só funciona se for de terno. Se Deus quisesse todo mundo igual, ele abriu a fábrica com linha de produção, irmão. Pastor, se terno fosse sinal de santidade, vamos morar lá em Brasília, Você tá na de Câmara lá, brincadeira. nós ia pro céu já Não, direto. para com isso. Só Jesus na causa. Pastor, e a igreja brasileira, o que o senhor acha? Irmão, a igreja brasileira é uma bênção. Tá? Tem muito escândalo? Tem. É como, por exemplo, a minha igreja, Assembleia de Deus, acontece uns BOzinhos de vez em quando. É porque é uma grande rede, cara, que pega todo tipo de peixe, dourado e piramboia, mas tem muito dourado. Você fala pela sua igreja, não é? Mas fulano de tal cometeu escândalo, outro roubou, mas enquanto isso tem muitos de nós nas quebradas aí falando do amor de Jesus. Então a igreja brasileira é uma bênção. Tem menino? Tem menina. É melhor ser menino que ser defunto. Menino cresce e defunto apodrece. É mais fácil esfriar um fanático do que esquentar quem já morreu. Sim. Você quer o quê? Uma igreja do jeito que está na Europa? Que as igrejas viraram pubs, estão vendendo cachaça, lugar de satanista? Não. As nossas igrejas têm dificuldade. A gente, pastor, o senhor não combate o erro? Combato. Não é? Mas eu não combato a pessoa. Porque às vezes, na grande maioria das vezes, falta instrução. Quando o cara lá está vendendo óleo... Por exemplo, quando eu me converti, a gente tinha caderno de oração, levar fotografia. Você olha pela fotografia? Não. Tem isso na Bíblia? Não tem, Não. porque também seria outro anacronismo. Sim. Mas você vai chegar para uma mãe desesperada, explicar para a mãe desesperada que quando ela te traz a fotografia, você está orando pelo filho dela, pelo cara que está na cadeia, entendeu? Você vai ficar explicando doutrina para ela? Não. Com o tempo, você vai trazendo a instrução. Entendeu? Eu fico escandalizado com esse pessoal que vê erro em todo mundo. Sim. O cara vê erro em todo mundo, irmão. O cara parece a última Coca-Cola do deserto. Só que se você tomar a última Coca-Cola do deserto, vai te dar diarreia. Ele é a última bolacha do pacote. Pega a última bolacha do pacote, você não está quebrada, esfarelada. Sabe, o suprassumo do evangelho. Não pode isso, não pode aquilo. A gente não pode pecar, irmão. Se pecar, vai dar ruim. É isso aí, querido. Eu quero chamar a sua atenção e falar para você, poxa, você ainda não compartilhou o link com ninguém lá no grupo das fofoqueiras para ver se converte elas param de falar mal dos outros, lá no grupo das tiazinhas que não tem o que fazer, fica falando mal de... Você ainda não compartilhou no grupo da igreja. Olha só que tanto de informação que você está recebendo aqui hoje, coisa do céu, coisa abençoada, e você não compartilhou. Clica aí no link, dá o like, tá bom? Deixa seus comentários. Quem você gostaria que sentasse nessa mesa para trocar uma ideia, bater um papo? É isso daí, tá bom? Eu quero te convidar a ser um missionário da web, um missionário internauta. Eu criei esse jargão aí, eu espero que você entre nele aí e saia aí falando para os algoritmos que vale a pena assistir e acompanhar o RVCast. Tá bom? Outra coisa, eu quero falar para você, a gente já está quase chegando no finalzinho já, mas eu quero que você esteja pertinho de nós, tá bom? Então, entra no link aqui, ó, das pessoas que vão virar membro. É isso aí. Tem um monte de vantagem, tem um monte de coisa boa que vai acontecer a partir de hoje no RVCast e você não pode ficar de fora. Eu tô com esse homem aqui, o homem tem nome, o brabo tem nome, o nome dele é Roberto Cruvinel, rapaz. Eu nem sou brabo, já fui, meu irmão. Já foi bravo, épocas de pastor? debate na rádio. Eita. Aí, o tempo vai passando, a gente vai envelhecendo, né, irmão? Pastor, eu tenho uma pergunta só sobre a rádio. Vai lá. Uma pergunta só. Eita. Lana Holder e César Cavalcante. Sei. O senhor acha que ela foi ali por qual motivo? Foi defender a postura dela, irmão. Eu conheci a Lana Holder na época que a Lana Holder era pregadora dos Gideões. Dos Gideões, tá? né? Conheci o esposo dela, filho, tudo.
E posso ser franco com você? É. Para mim, hoje, ela é mais autêntica do que naquela época. Não estou dizendo que concordo com ela. Certo. Tanto que eu tenho um estudo meu lá sobre teologia inclusiva. Certo. Está lá no meu site, pastorrobertocruvinel.com.br, você baixa de graça lá. Quem não entrar pelo site, tem um outro contato? Não, pastor, lá senhor? é tudo, você baixa tudo de graça. Pastor Roberto Cruvinel, tá? Você baixa gratuitamente. Eu tenho outro contato para falar do meu seminário. Agora, eu falei para a Lana Holder, eu tive com a Lana Holder no Super Pop, tive com a Lana Holder no programa do EV Sobral, umas 2 ou 3 vezes, debatendo com a Lana Holder, debatendo. Eu entreguei o estudo na mão da Lana Holder e disse que se ela me convencesse da postura dela, eu defenderia. Não é? Mas se a Bíblia diz, está dito, irmão. É transgressão e ponto. A palavra acernocoitai, ou, na verdade, que ela é um plural, né? Acernocoites, e malakós, que alguns dicionários do grego clássico falam como brando, né? Na verdade, é um homem que se deita contra o homem. Certo. E a Bíblia condena no Antigo Testamento, condena no Novo Testamento, não é? E a questão é só doutrinária, é doutrina, interpretação da palavra. E a Constituição Federal nos dá respaldo para isso. Mas o que o senhor diz é o que eu falo para todo mundo também. Meu irmão, você não concorda, sabe o que você tem que fazer? Monta a sua igreja, faça que nem a Lana Holder e pronto, acabou. Mas eu pergunto a você, se a pessoa chega na sua igreja e diz assim, eu não gosto de mulher, rapaz, eu não gosto de mulher, eu gosto de homem. Já aconteceu um caso desse aqui com a gente. Pastor, e a pessoa chorava. Pastor, eu pergunto, o que você quer fazer? Quer servir a Jesus? Abstém. Porque tentado, o homem tem que tomar cuidado com 4 barras, né? Pelo menos, né? Barra de ouro, barra de saia, barra de tribunal e o São João da Barra, né? O camarada tem que tomar cuidado. Então, você é tentado pela sua própria concupiscência. Então, você tem que resistir, né? Tem gente que, como um caso, é a violência. Certo. A violência. Então, você resistir, servindo a Deus. E se a pessoa pecar? Deus é Deus da segunda chance? Não. Ele é Deus de todas elas. Quando você estiver vivo, o Senhor vai dando graça. Agora, isso não é muleta para você ficar pecando desenfreadamente. Um dia estou brincando de amarelinha, né? Como diz lá o texto da época de Elias, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Hoje estou salvo, hoje estou perdido. Hoje estou salvo, hoje estou perdido. Não. Pastor, é correto, eu ensino lá pro pessoal lá a diferença do pecador convicto e o pecador arrependido. O pecador convicto é esse mesmo que fala assim, não, eu quero isso e eu vou mesmo fazer. O pecador arrependido somos nós, assim, eu creio. Há uma discussão tola, a meu juízo, tola. Então, eu não sou mais pecador. Aí o texto de 1 de João diz ao contrário. Certo. Eu sou perdoado. Mas então eu sou perdoado. É uma discussão tola. Eu prefiro falar de pecador contumaz. 1 de João, capítulo 5, versículo 18. Na versão corrigida é complicado. Quem é de Deus não peca. Então, se você peca, você não é de Deus. Mas a melhor tradução, quem é de Deus não vive na prática do pecado. Não vive pecando, exatamente. Não vive pecando continuadamente. Isso que é... Então, aí você vai ver o que o texto de Malaquias diz. Qual é a diferença entre o que serve a Deus, e o que não serve. Então, não importa. Você pode estar de terno e ser um miserável pecador lascivo. Você pode estar de bombeta. É bombeta ainda que fala? De bonezinho, né? Eu sou da época da bombeta, né? Você está de boné e ser um cara crente pra caramba. Tatuado e ser crente demais. Aliás, o pessoal... eles julgam pelo estereótipo, óbvio. O crente não pode ser lascivo, ter comportamento lascivo, vestimenta lasciva. Há uma diferença entre a liberdade e a libertinagem. Exatamente. Paulo diz aos Gálatas, não use da liberdade para dar lugar à carne, né? Dar lugar à carne. Tem gente que é complicada, se esconde atrás de por fora bela viola, por dentro é fulgurante. Pastor, a gente precisa começar a ir para o final. Vamos para o final. Eu também. Uma alegria pegar minha moto e dar uma voltinha aí. Se vocês verem eu com colete de insano, sou eu mesmo, tá, gente? Uma alegria poder receber o senhor aqui. Eu que agradeço, tá bom? agradeço. Não conversamos sobre tudo, né? Não falamos nem política ainda. Não falamos sobre política, sobre capoeira. Opa! Sobre os grandes mestres, as suas influências. Opa! Né? Você sabe que um dos maiores mestres de Angola era crente, né? Crente? João Pequeno. João Pequeno, ele se converteu, discípulo de Pastinha. Na verdade, um dos maiores mestres hoje, vivos assim, crentes,
é o mestre Chocolate, que é meu mestre de formação, que é o mestre, ele é meu mestre de linhagem, é o mestre Siriema, também é crente. Mestre Chocolate é o líder da Capoeira Nova Visão, que é um grupo de capoeira que foi criado na época do ponto de vista cristão. É uma bênção. E referências regional. Atende para mim, fala que eu tô... Na regional? Regional, contemporânea. Irmão, não é muito a minha praia. Na verdade, é assim, ó, existe uma diferença. Como eu estava te falando no intervalo, antes de começar, que as pessoas ficam capoeira regional, capoeira Angola, mas em São Paulo, quando a capoeira veio para São Paulo, começou uma capoeira chamada capoeira paulista, que era uma capoeira paulista. Existia uma capoeira paulista chamada Tiririca, que era uma capoeira do sambista, pessoal ali do Bexiga, entendeu? Umas pernadas, chapéu na cara, benção soltando. Era legal, é legal. E ainda tem quem fale sobre isso. Mas em São Paulo, por exemplo, na época do Mestre Suassuna, regional. Certo. Mestre Brasília, Angola, né? Mestre Brasília, Angola. E alguns outros mestres que, na verdade, fizeram uma capoeira específica em São Paulo. Começava com Angola, ia somente pequeno, somente grande, ia subindo, né? Certo. Agora, capoeira regional mesmo, não tem muitas aqui com balão, com a sequência de bimba, não são muitas, existem, mas não são muitas. Certo. E sobre política, pastor, referências políticas do senhor? Referências políticas, para mim, Carlos Apolinário, já falecido, não é? Foi um homem que me ensinou bastante. Hoje eu tenho um carinho muito grande por Sonaira Fernandes. Sonaira Fernandes foi a primeira secretária de políticas para a mulher. Agora, a política é uma coisa que é como comer um peixe. É vereadora, né? Hoje ela é vereadora em São Paulo. Em São Paulo. Já é o segundo mandato dela. Ela foi secretária no governo Tarcísio de Freitas. Mas política é como comer um peixe. Explica melhor. Cuidado com a espinha. A espinha pode te engasgar. Então, eu acredito o seguinte, toda polarização política, toda militância polarizada, aquela militância radical, seja ela de que lado for, ela é perniciosa e deletéria, e imbecilizada. Alguém fala direita e esquerda, no final, direita e esquerda vão estar contra Cristo, irmão. No final das coisas, tudo vai estar contra Cristo. Ou está do lado da palavra ou não está, entendeu? Óbvio, eu sou conservador e defendo o ponto de vista conservador. Sou contra o aborto, então quem está contra o aborto eu alinho. Sou contra o casamento de pessoas do mesmo sexo, embora o Supremo já tenha decidido acerca disso, mas eu fico com a Constituição Federal, diz qual o conceito de família, e fico com aquilo que a Constituição, no artigo 5º, que me dá direito a culto religioso e liberdade de expressão. Certo. E a liberdade de expressão não pode ser ofensiva ou criminosa. Sim. Mas eu tenho o direito de dizer que, do ponto de vista cristão, pecado é pecado, continua sendo pecado. A liberdade religiosa e liberdade de expressão. Exatamente. Agora, temos boas pessoas. O Tarcísio de Freitas é um governador excelente, né? Hoje nós estamos vendo algumas polarizações que hoje eu prefiro ficar observando e quieto, observando para ver o que vai dar. Pastor, olha nessa câmera aqui e deixa uma mensagem para as pessoas que estão nos escutando. Jesus disse assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Talvez você seja um crente em Jesus, esteja nos assistindo e está cansado, está sobrecarregado. Tem alívio em Cristo. Tem alívio. Ele é chamado de Abiú pelos fariseus, Pai Altíssimo, mas por Jesus é Abba, Paizinho. Ele tem um colo para você. A Bíblia diz que todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Querido, se você ainda não é crente em Jesus, entrega a tua vida. Onde você está? Jesus, perdoa meus pecados, entra no meu coração, ponto. Não precisa acender uma vela do teu tamanho, porque ele é a luz do mundo, nem subir uma escada de joelho, ele não quer sacrifício, quer obediência. Se você já é crente, se chega perto de Deus. O Salmo 51:17 diz que o coração quebrado e contrito Deus não despreza. Vamos orar,
Vamos buscar Deus de madrugada. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Em que pese alguém interpretar de forma diferente, vai orar, irmão. Vai clamar, chora. Spurgeon disse que a lágrima do crente é uma oração líquida. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. E se você buscar de todo o coração, você será encontrado. Olha que coisa gloriosa. E Ele vai te dizer, estarei contigo todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Que Jesus abençoe a você e sua família. Que Jesus abençoe esse projeto. Cubra de bênção esse projeto, que o Senhor prospere e que você possa ser um instrumento de Deus, compartilhando esta e outras lives importantes que este canal tem proporcionado a você. Agradeço, pastor, agradeço aí a toda a equipe, não é? Como eu digo, eu sou o menor dos meus irmãos. Quem quiser me seguir no Instagram, me segue aí, ó, Pastor Roberto Cruvinel. Aliás, meu canal do YouTube tem debates que gravei em televisão, tem muita coisa lá. Pastor mesmo, pastor por extenso, Roberto Cruvinel. TikTok, Kawaii e Facebook, Pastor Roberto Cruvinel por extenso, e no meu Instagram, né? Tá chegando aí a quase 31.500 pessoas. Pastor Roberto Cruvinel, me segue lá, tá bom? Eu só não consigo responder perguntas. Nos programas de rádio dá para responder, porque é muita gente. É Pastor Roberto Cruvinel. Quer estudar grego comigo? Pode falar? Pode falar. Grego, teologia. Quer conhecer meus cursos? Grego é mais fácil que inglês, sabia? Sério? Inglês é língua alienígena. Fala aí uma palavra em inglês que você fala todo dia. Tá pensando, né? Vou falar I love you, vai. Você faz isso todo dia? Eu falo pra minha esposa todo dia. Todo dia? I love you. É mesmo? Mas em inglês? De vez em quando em português. De vez em quando em português. É o seguinte, a gente fala grego quase todo dia. Microfone, micros, pequeno, fone, voz. Gráfica, grafei, escrito, grafo, eu escrevo. Enfim, muita coisa, né? Fos, luz, fósforo, né? Então, quer estudar grego comigo? Eu conheci meus cursos teológicos. O grego é online, os cursos são apostilados, reconhecidos por Convenção da Assembleia de Deus. Me mandem uma mensagem com a palavra cursos no meu WhatsApp, 11 96766 5787. Slowly, please, tá bom. 11 967665787. 11 967665787. Pastor, muito obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. Você que nos acompanhou, esteve conosco até nesse exato momento, eu queria poder orar por você. Amém. Orar pelo pastor, né? Poderíamos aqui falar, mas a única coisa mais importante aqui é que a gente possa interceder ao Espírito Santo, que ele venha fazer morada no teu coração e ele fazer a obra a qual ele começou a fazer em nome de Jesus. Amém? Então, nessa hora, eu gostaria que você colocasse os seus projetos, a sua vida aí no altar de Deus, na presença de Deus. Eu queria orar por você em nome de Jesus. Pai, eu agradeço muito, Pai, ao Senhor por esse projeto chamado RVCast. Agradeço muito ao Senhor pela vida do pastor Roberto Cruvinel, que é um instrumento de Deus para a nossa nação. E eu te peço que o Senhor cuide, Pai, Senhor, da vida dele, Senhor, em todos os âmbitos, ó Pai. Senhor, Deus Pai amado, Senhor, eu te peço, Pai, pela vida dessa pessoa, Pai, que está nos acompanhando, nos escutando. Talvez ela olhou lá, Pai, Senhor, a capa, achou interessante e começou a assistir. Não, eu acredito que foi o seu Espírito, Pai, que induziu essa pessoa e ali, Senhor, ela pode ser edificada. Então, que o Senhor venha abençoar ela, Senhor, em todas as áreas, ó Pai, Senhor, para a tua honra, a tua glória e o teu poder. Amém. Atende a necessidade dessa pessoa, Pai, para que ela veja e entenda que o nosso Deus não é um Deus morto, não é um Deus de balde, o nosso Deus é um Deus vivo, Pai. Está, Senhor, no nosso meio, sim, anda no nosso meio, ainda cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, salva e quer nos levar para morar no céu. Daqui a pouco o Senhor retorna, Pai, então nos prepara, assim como a noiva, Pai, Senhor, é preparada, Senhor, no dia do seu casamento, Senhor, nós estamos nessa grande preparação, nos prepara, Pai, para aquele grande dia. Eu te louvo, Pai, Senhor, eu quero dizer que eu te amo, às vezes falho, errante, mas pode ter certeza, o Senhor sonda o mais íntimo. Eu te amo, Pai. Amém. Obrigado pelo dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, obrigado. Eu que agradeço, irmãozão. Vamos marcar uma segunda parte, pastor? Vai ser um prazer. Pode ser? Vai ser um prazer. Vamos ver aí na tua agenda aí. Aí a gente vai falar mais sobre capoeira, sobre política. Opa, vamos trazer um berimbau. Vamos ver se a gente consegue trazer a Sonaira aqui também. Será que ela vem, pastor? Posso ver com ela. Fazer uma ponte para ver se ela
Tá bom. Eu acho que ela é uma mulher, assim, mulher negra, de direita. Crente, hein, irmão? Crente. Ela é crente. Eu acompanho ela lá, eu vejo ela lá nos Crente. cultos. Vai lá convidar ela, vai lá no gabinete. Ô, glória. Vai ser um prazer. Gente, muito obrigado. Deus abençoe. Esse é o RVCast. Vê se não esquece. Não deu like ainda? Dá o like, por favor. Nos ajuda. Em nome de Jesus, tchau. Fui. Até a próxima quarta-feira. É nóis. Amém. Seven Hearts Beats.